Fala pessoal, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje vamos falar sobre os danos ocasionados por uma contaminação que foi ocasionada por uma indústria e que foi relatada lá no filme Dark Waters. E eu vou explicar para vocês também como que nós, consultores, fazemos para avaliar se uma contaminação pode trazer riscos à saúde humana. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Felipe Brenholato, sou engenheiro ambiental e atuo como consultor ambiental. E se você gosta desse tipo de conteúdo, clica aqui embaixo para se inscrever e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo que eu postar aqui. Bom, e antes de mais nada, se você não quer receber spoilers, eu recomendo que você vá assistir o filme primeiro. Mas eu prometo que não vou contar o final do filme e vou me atentar somente às informações que são necessárias para a gente discutir sobre áreas contaminadas. E o filme Dark Waters, ou O Preço da Verdade em português, inicia-se com um drama vivido por um fazendeiro lá na região de West Virginia dos Estados Unidos, por volta da década de 1980, e ele relatou à polícia que as suas vacas estavam tendo um comportamento muito estranho. Algumas andavam como se estivessem bêbadas, outras estavam até meio agressivas. E ele reparou que ainda tinha muitas alterações, como por exemplo, os dentes estavam todos escurecidos, algumas apresentavam alterações nos órgãos, como se tivessem câncer, e elas estavam morrendo de uma forma muito misteriosa. E não havia nada de diferente que ele estava observando que pudesse estar relacionado com essas mortes tão repentinas dos seus animais. Ele então pensou que pudesse ser uma indústria que estava ocupando o local ali muito próximo da fazenda, que pudesse estar contaminando o local e isso tivesse relação com essas mortes dos animais. Bom, e depois de ele ter feito todas essas denúncias para agências ambientais e órgãos fiscalizadores ali e não ter tido nenhum resultado, ele recorreu a um advogado ambiental chamado Robert Bilon, que trabalhava no início ali para aquelas indústrias químicas. E ele não queria se envolver muito nesse caso não. Mas depois de ele ter visto todos os problemas que estavam ocorrendo na fazenda e essas mortes misteriosas dos animais, ele decidiu ajudar o fazendeiro. O advogado então pediu uma série de informações e documentos para essa indústria para tentar avaliar o que estava acontecendo ali na fazenda. Mas ele não achou nada de diferente nesses documentos. Apenas alguns registros que tinham de uma substância denominada PFOA, ou em alguns casos era também considerada como C8. Mas ele não sabia o que poderia ser essa substância ou o que ela pudesse ocasionar. Mas parando para pensar aqui, você aí conhece qual é essa substância química ou quais são os riscos que elas podem trazer? Talvez você não saiba, mas essa substância pode estar aí na sua casa. Ou até muito pior, elas podem estar dentro de você. Mas calma que eu vou te explicar tudo sobre isso, então fica comigo até o final do vídeo. Eu já fiz um vídeo aqui explicando sobre os poluentes emergentes, que são um tipo de família desses compostos. Eu vou deixar um card aqui acima se vocês quiserem olhar depois. Essas substâncias possuem diversas aplicações e principalmente eram utilizadas para tratamento de superfícies. E ali no filme é retratado a utilização do C8 para a fabricação do Teflon, que é utilizado em panelas antiaderentes. Além disso, há uma série de outras aplicações para as famílias dos compostos, denominados PFOAs e PFAS, que vão desde espumas a combate a incêndio, até impermeabilização de roupas, carpetes, estofados, até mesmo como resinas para embalagem de alimentos fast food, por exemplo. Naquela época, essa substância que foi criada pelas indústrias não sentia uma regulamentação por parte das agências ambientais. E apesar da sua grande aplicação em uso domésticos, ainda não se tinham dados o suficiente para se avaliar a segurança do uso dessas substâncias, nem seus efeitos aos trabalhadores expostos a ela. E os únicos estudos que estavam disponíveis nessa época eram conduzidos pelas próprias empresas que fabricavam esse composto, e elas já sabiam que eles poderiam trazer sérios riscos à saúde humana e ao meio ambiente. Havia um registro de trabalhadores que foram expostos a elas que tiveram sérias consequências, como por exemplo má formação de embriões e até mesmo uma série de tipos de câncer. E essa substância ainda era muito persistente, onde ela caía no meio ambiente ela acabava ficando, pois não tinha nada que conseguia degradar ela, e aí ela acabava se bioacumulando nos organismos vivos. Só para vocês terem uma ideia de como que funciona isso, devido às características dessas substâncias químicas, que são formadas por cadeias de carbono envolvidas por átomos de flúor, faz com que elas fiquem tão quimicamente estáveis que elas foram batizadas de substâncias eternas. E é muito provável que elas estejam aqui presentes na Terra muito depois da humanidade deixar de existir. E foi somente com os esforços e investigações conduzidos por esse advogado que trouxeram à luz às autoridades o que essas substâncias poderiam ocasionar à saúde humana e ao meio ambiente. Ele chegou até a ganhar vários prêmios, devido à luta nessa causa. Mas essa luta não foi nada fácil não. E a regulamentação e reparação dos danos ocasionados pelos efeitos dessas substâncias na população levou uma série de décadas. E o governo americano só chegou a uma conclusão em 2002, que realmente comprovou que o efeito dessas substâncias
poderiam trazer sérios riscos à saúde humana e ao meio ambiente. E posteriormente foi assumido até um compromisso de paralisação na fabricação do Teflon. Contudo, mesmo após a paralisação da produção desse composto, grandes impactos ambientais ainda estavam presentes, principalmente ali na região de West Virginia, que foi relatada ali no filme. E essa região foi muito impactada por essa substância devido a uma série de fatores ocasionados pela indústria. Uma delas era o armazenamento inadequado dessa substância em tambores metálicos. Esses tambores, armazenados de forma inapropriada, acabaram se degradando e liberando essas substâncias para o solo e água subterrânea, contaminando essa região com essa substância. Além disso, havia uma série de registros que essas indústrias liberavam efluentes em parâmetros em desacordo, contaminando todo o rio Ohio. Isso tudo nos deixa uma lição. Os efeitos dessas substâncias no meio ambiente e na saúde humana são incalculáveis, e negligenciar as pesquisas e regulamentações para os efeitos delas podem ter consequências seríssimas. E além dessa substância que ficou famosa por conta dos eventos que aconteceu no filme, há muitas outras que podem contaminar o solo e água subterrânea e trazer riscos à saúde humana e ao meio ambiente. A EPA, que é a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, é uma agência que busca avaliar as propriedades das substâncias químicas para verificar em que nível elas podem trazer riscos à saúde humana e ao meio ambiente, além de uma série de outras diretrizes para o gerenciamento de sites contaminados. E nós aqui no Brasil também utilizamos esses dados fornecidos pela EPA para conduzir estudos de avaliação de risco à saúde humana no gerenciamento de sites contaminados. E após ser constatado que uma área está contaminada e ser feita toda a delimitação dessa contaminação, a gente vai conduzir o estudo de avaliação de risco para se avaliar se esse contaminante pode trazer risco à população que está exposta ou ao meio ambiente. E para isso só é possível através desses dados que são fornecidos pelas agências ambientais, que são realizados através de pesquisas e levam tempo para serem concluídos. E aqui no país a gente pode citar a CETESB, que é o órgão ambiental do estado de São Paulo, que foi pioneiro em desenvolver uma série de diretrizes para essa área. A gente conduz, por exemplo, os estudos de avaliação de risco através de planilhas que são disponibilizadas no site da CETESB. Assim, a partir das pesquisas realizadas e das ferramentas disponibilizadas por esses órgãos ambientais, é que nós consultores conseguimos realizar os estudos de avaliação de risco para verificar se aquele contaminante pode trazer riscos à população que está exposta. E caso haja, a gente pode propor medidas de intervenção, como por exemplo uma remediação, e assim promover o uso seguro dessa área. E você, gostou desse tipo de conteúdo? Deixa aí para mim nos comentários as dúvidas que você ficou. E se você gostou, não se esquece de deixar seu like e compartilhar essas informações, para que mais pessoas tenham conhecimento de como que funciona o processo de gerenciamento de áreas contaminadas e se elas podem estar expostas a algum risco a respeito desses contaminantes. Muito obrigado e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!